Tá bom aqui o som. Boa noite. E a turma já tá com tudo aí. Vivi, Jonas, Letícia, Giovanni. E aí, Leclerc? Fala, Jonas. Beleza pura aí? Tudo bem, só não tô te vendo, tá congelado aí. Eu tô te vendo aqui. Você tá me vendo? Tô. Mas eu não tô te vendo não, só sua foto parada aí embaixo da luz. Não. Ó, quer que eu saia e entre de novo? É melhor, melhor. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Barros Brigida, Lide Carvalho, Isilda, Johnny. Legal. Vamos de novo. Vamos chamar ele de novo. Jonas apareceu. E aí? Agora ficou bom. Fala aí. Tudo bom, cara? Tudo na paz. E você? Nessa Tudo quarentena aí? bem. Quarentena logo. Você tá trabalhando mais agora ou antes? Acabei de dar aula, cara. Daqui eu já saio para outra aula. Eu dou aula aqui, ó. Exatamente desse lado esquerdo. Eu saio daqui e já vou para cá. Cara, acho que eu nunca dei tanta aula na minha vida como eu tô dando essa semana. Pois é, cara. Pois é. É impressionante. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo bem. Eu vi que você postou lá umas imagens sobre o livro de Tiago, lá já terminou? Ah, tô revisando ainda nele. Tô fazendo, cara, ele era para ser uma coisa, virou já outra. E vai virar mais uma outra agora. É, vai demorando a fazer, né? É. E eu sou um pouco chato, cara, com esse negócio aí, viu? Eu não É, consigo deixar o vai. livro de um jeito, enquanto ele não tá pronto, eu não. O livro no Brasil, a live não é sobre isso, né? Mas as publicações, principalmente na área de teologia, elas ficaram muito comerciais, né? Igual produção em massa, né? E livro é uma obra de arte, né, cara? O livro é muito existencial, tem a ver com a nossa vida, com a nossa Claro, jornada, né? claro, claro. Então eu demoro, eu reviso, eu penso as outras oportunidades, possibilidades. Aí quando eu acho que ele tá pronto, aí dá para negociar. Eu consigo negociar assim com muita luta. Pois é, Mas acho que esse ano nesse, sai. nesse meio tempo você vai lendo outras coisas, né? Vai ouvindo outras coisas, a cabeça vai mudando, isso é assim mesmo. E você tem que ter um distanciamento do texto. Depois que você escreve, você tem que É, esquecer o texto. Enquanto você não esquece o texto, você não lê ele novamente. legal, bacana. Eu estava aqui olhando, estava lendo mais cedo o seu livrinho aqui. Quantos você já vendeu desse aqui? Ih, rapaz, eu não sei, cara. Acho que já tá nos 50 mil, já foi, já passou, viu? Quantas edições já foram feitas? Mas será que 6 ou 7? Será? Você acrescentou alguma coisa nele depois que Nada, fez? nada, nada. Só uma revisão ou outra que algum leitor mandou, assim, de observação, mas uma besteirinha só. Nada assim. Pois é. O Pô, eu pessoal que, tenho. pessoal que está na live aqui tem que dizer agora se já comprou o livro, se já leu, né? Para a gente ter uma noção aqui, um pequeno recorte do seu universo aí. Você que É, está assistindo agora, descreve aqui, já li, não li. É ótimo, é muito ruim, bota aqui agora.
Mas fala, João, você estava falando, te cortei. Então, aí esse é um... Ele eu ainda vou fazer uma... Porque esse livro, na verdade, ele tem dois desdobramentos, né? Ele era... Ele não estava totalmente pronto quando eu entreguei ele, né? Ele é a primeira parte do que eu tinha me proposto a escrever. Então, para evitar aí a perda de oportunidades, etc., eu acabei cedendo ao Sérgio, né, que é o grande responsável por ter feito essa obra sair naquele ano, porque senão eu acho que eu estava até agora trabalhando nela. Então, são três partes, né? Basicamente, o primeiro que eu trabalho a questão da palavra, a segunda parte a igreja e a terceira a esfera pública, né? Que seriam as Legal. três. O tripé do trabalho e do labor teológico, né? É a Bacana. palavra, igreja e esfera pública. Então, os dois, eu pretendo publicar as outras partes, né? Como se fossem mais dois livros, né? Que são relacionados. E aí, quando eu terminar isso, aí eu faço uma nova edição do Inteligência Humilhada com outras Você é o observações. você é o nosso Tolkien, né? Preparando a trilogia aí. Vai virar a trilogia, isso vai virar. É, vai ver. O pessoal tá fazendo desabafo aqui, ó. Tá emprestado, não querem me devolver o livro. Já li. Livro não se empresta. Fala pra turma aí, João. Livro você dá, Cara, não isso é uma coisa empresta. que eu não faço na minha vida, é emprestar livro. Não Isso é empresto. uma lei teológica, né, cara? Livro a gente dá de presente pro cara. Você não empresta pro cara o livro. Eu ia brincar agora dizendo, né? Não resisto. Eu empresto a sogra, o livro não. Ah, tá gravado essa live, você sabe. Tá sim. Mas minha sogra é muito bacana, não vou fazer isso com ela, não. Ah, legal. O pessoal tá falando aqui, tem um cara falando do Japão aqui, Flávia, do Japão. Quem? Olha, Flávia, do Japão. Oh, Ó, é Japão Flávio conectado. Romano. Legal. Flávio Romano, isso. Pro seu aluno, ó. Muito jóia. Japão conectado. Olha que bacana. Muito bom, muito bom. Jonas, eu queria conversar um pouquinho com você, sem tomar muito seu tempo, porque eu sei que você é um cara Imagina, ocupado, imagina. né? E tentar aplicar um pouquinho dos conceitos dessa obra nesse tempo, que eu acho que é bem relevante. Esse que está aqui comigo foi no seu lançamento, é de 2016, não é isso? Eu acho que. Deixa eu Esse aqui que ver. está comigo é 2016. É isso aí. Junho de 2016. Olha só, tá É isso vendo? aí. É isso aí. Já Isso tem, já tem 4 anos que vai fazer agora em junho, né, que você lançou, mas o tema ficou muito atual. E quando a gente vai lendo a obra, a gente percebe que ela tem um primeiro movimento, né, quando você escreve aqui, que é onde você aborda o paradoxo que existe entre a questão da fé e a razão, né? sim. Então você trabalha nesse primeiro momento a obra. Você acha, cara, que olhando para esse tempo aí de pandemia, de perplexidade, a gente está retomando um pouco dessas discussões, né? Assim, a, a incapacidade de dar respostas exatas, agora não só relacionadas à saúde, mas agora também relacionadas à economia, relacionadas às relações diplomáticas. Você acha que isso pode gerar um despertamento da fé e talvez criar esse caminho que você propõe no livro de encontro da razão com a fé? Sim, acho que sim. Eu acho que a ideia do livro é uma ideia de recuperação, né, de gigantes da teologia que podem ser criticados em vários pontos, menos na sua capacidade intelectual, menos na sua sabedoria. São homens inteligentíssimos, homens super bem formados, mas que reconheceram o mistério, aquilo que o Rudolf Otto lembra lá no Sagrado, né? O mistério tremendo et fascinosum, que é se me fala a memória, uma expressão de Lutero, né? Um mistério fascinante e tremendo, né? Então, a sabedoria diante daquilo que é maior do que ela deve ser repetida aos quatro ventos aí, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, em que é um mundo tão cheio de certezas, né?
A Pois gente tem é. tantas certezas, e às vezes essas certezas geram uma falsa segurança ou uma falsa sensação de segurança, né? Que é a ideia de que você, sabendo, você domina, né? Você conhecendo, você controla. E é verdade. Quanto mais a gente tem essa sensação de saber, mais a gente tem a sensação de domínio. Daí a preocupação dos filósofos gregos terem com a híbris, né? A híbris, ela é uma experiência de intoxicação, né? O sujeito, ele fica intoxicado de tantas certezas, que ele não consegue mais colocar em xeque as suas próprias, digamos assim, o seu próprio discurso, a sua própria palavra, o seu próprio pensamento. Então ele questiona tudo e suspende os juízos de coisas que ele não sabe de uma maneira muito fácil, mas não consegue colocar em xeque a si mesmo, né? Mais ou menos como o Paul Ricoeur vai trabalhar naquele tratado dele sobre Freud, que é um tratado que ele vai dedicar à interpretação. Ele vai fazer uma releitura da interpretação dos sonhos de Freud e vai fazer nessa releitura uma afirmação que tornou ele bastante conhecido, né, pela, digamos assim, descrição dos mestres da suspeita, Marx, Nietzsche e Freud, né, como aqueles que foram capazes de questionar e suspender os juízos sobre todas as realidades, inclusive questionar a existência de Deus e o conhecimento de Deus, mas não ousaram fazer a mais terrível e perigosa questão que um pensador não pode se furtar a fazer, que é duvidar de si mesmo, questionar a si mesmo. É fácil você questionar e suspender os seus juízos sobre Deus ou coisa do tipo. Difícil mesmo é você colocar-se a si mesmo como uma questão. Né? E aí eu acho que A Inteligência Humilhada, ele é um livro que questiona a si mesmo. É um livro que tenta provocar o leitor a fazer o percurso de um ceticismo piedoso, que é o ceticismo de si mesmo. Pois é. De que essa fé em Deus não é desprovida de ceticismo. Ela acompanha um ceticismo que não é de Deus, mas de nós mesmos e do nosso discurso, a ponto de termos uma confiança que seja mais da ordem de fora do que de dentro. A inteligência humilhada ela é mais um movimento de exterioridade do que de interioridade. É uma espiritualidade de exterioridade do que de interioridade. Ela está mais perto da extroversão do que da introversão. Isso. Ela vai buscar o fundamento para fora. E como é que você coloca em prática isso, né? É existencial, né? Exatamente. Então, você acha que essas catástrofes que acontecem de tempo em tempo, essas situações endêmicas, globais, nesse sentido, elas são necessárias para reposicionar a humanidade exatamente nessa perspectiva? Porque agora você vê que até... vamos pegar o Trump como exemplo. Tá falando mais baixo, né, cara? Tá mais respeitoso, tá mais reflexivo. Parece que essas situações não explicadas ou não controladas, elas dão uma freada na humanidade. Porque eu estava até conversando com o Sael essa semana, a gente fez uma live também para falar um pouco sobre isso, numa ótica menos filosófica, numa ótica mais religiosa, mas o assunto era o mesmo. Ele estava falando sobre isso, que o homem da antiguidade não tem problema em reconhecer a divindade, né? Por trás de toda situação não controlada tem uma divindade qualquer. Mas o homem da modernidade, exatamente pelo que você falou, parece que ele não consegue identificar isso. E aí as situações extremas, nesse sentido, você vê isso como uma necessidade, como um ciclo natural, ou isso é só coisa da nossa cabeça? Não, eu acho que tudo que está no mundo é necessário, porque eu entendo que a providência divina governa todas as coisas. Ela governa tudo ao nosso redor. Não há nada que aconteça que não seja resultado da providência divina. Por isso eu posso concordar
mesmo com bastante resistência, mas eu posso concordar com qualquer outro pensador, mesmo que não seja um cristão, mas que defenda, por exemplo, um agir no mundo que seja uma espécie de ação teatral ou teatralizada, que é geralmente o que se espera quando você reflete sobre a vida privada e a vida pública, na esteira ali do que a Hannah Arendt vai trabalhar na condição humana, né, que é uma outra agostiniana impressionante, né, e que distinguiu ali entre as vias contemplativa e ativa, né, mostrando que a esfera pública é uma esfera de, digamos assim, de visibilidade, e que a intimidade ela fica sempre preservada à esfera privada. Mas a gente vive hoje uma explicitação da privacidade no público. Então a gente perdeu essas barreiras tão saudáveis que distinguem, por exemplo, o homem na esfera pública do homem na esfera privada. O ser humano agindo no palco do mundo, no teatro do mundo, e o ser humano enquanto um indivíduo que tem a sua própria história. É como se a gente criasse um emaranhado de histórias alheias a uma história da qual todas elas fazem parte. É como se depois, principalmente da Revolução Científica, acompanhada do ceticismo cientificista, né, a gente tivesse um olhar muito crítico para qualquer, como os alemães chamavam, né, de Heilsgeschichte, que é a história da salvação, a história da redenção. Como se não tivesse uma meta-história, como não se tivesse uma meta-narrativa da qual as nossas narrativas fizessem parte. A nossa história, ela está dentro de uma história muito maior, Leclerc. E eu acho que a providência ela deve ser compreendida à luz disso. A gente falou desse aspecto no livro quando a gente comentou a situação de pessoas que acham que a história da humanidade começou quando elas nasceram. A vida é um bonde andando. A vida é um bonde andando. E você entra nessa história com ela já rodando. Então existe um contexto muito maior, existe uma história muito maior, e a sua história privada, ela está conectada a uma história maior. Então eu entendo que a providência é a mão desse escritor que não só fez o papel, entregou ali um enredo, montou um palco, chamou esse palco de mundo, colocou ali os seus personagens para ser, digamos assim, visceralmente interpretados por seres humanos competentes para assumir esses determinados papéis. Ele mesmo, sendo diretor, entrou como um ator e atuou no palco do mundo que ele mesmo fez. Verdade. Ele entrou na história que ele mesmo fez. É o único autor que conseguiu realizar a proeza de todos os escritores na face da Terra, que é fazer parte da sua própria história. Fico imaginando, depois de Machado de Assis escrever, por exemplo, Isaú Jacó, se não tinha uma vontade toda de estar ali dentro daquela história. Verdade. Ou C.S. Lewis, né? Você não tinha vontade de entrar lá em Nárnia, né? Pois é, exato. É a vontade do Lewis de estar em Nárnia, né? O único conversar com que Árnia realmente fez isso foi o Criador, e eu entendo que a providência governa todas as coisas, e é por isso que mesmo as tragédias não deveriam ser suficientes para nos roubar a esperança, porque a providência, ela é, como dizia Tolkien, já que você citou o Lewis, né? Ela é baseada e centrada na eucatástrofe, numa catástrofe que sempre apresenta uma virada alegre, jubilosa, feliz. A tragédia não é o ponto final da narrativa cristã. Nós não somos pagãos, né? O paganismo, ele teve essa noção histórica cíclica e que faz da tragédia o mesmo, né? Então, quando Nietzsche vai falando sobre o eterno retorno do mesmo, não é? É que a tragédia se torna tanto o começo como o fim.
Ela é a Verdade. tragédia que faz as coisas começarem e os ciclos terminarem. A narrativa da providência ela é linear, ela tem começo, ela tem meio e fim, e a tragédia não está nem no fim nem no começo, ela está no O meio. problema, o problema desse tempo que a gente vive, cara, é que assim, você está o tempo todo aí fazendo inserções da literatura. A literatura é exatamente a expressão do que você está falando, né? A capacidade de você, através do livro, da música, né, da pintura, da arte, de uma certa forma, expressar aquilo que está dentro de você que não tem a ver com o que é externo, tem alguma coisa interna, né, que você pode arrancar de dentro de você, uma agonia, né, uma esperança, uma expectativa, um gozo. Então, e esse mundo pós-moderno que a gente vive, né, esse mundo líquido aí que o Bauman tão bem expressou, ele tirou um pouco isso da gente e a gente vai meio que sendo levado, né, onda após onda, e parece que é exatamente o que você falou, é uma coisa linear. E aí eu queria tocar num ponto, antes de você prosseguir, que tem a ver com o seu livro também, que é a questão da dúvida, que você fala muito bem na obra, é algo que o Timothy Keller também fala lá em Fé na Era do Ceticismo, né? É um capítulo dedicado só à dúvida, a dúvida como um instrumento de fortalecimento da fé. Esse tipo de pandemia tá derrubando as nossas certezas. Agora está todo mundo com dúvida de tudo. E parece que a dúvida, mais do que a certeza, reaproxima o homem do Criador. É o que parece, não é verdade? Uhum. Não, sim, eu acho que a dúvida ela é um elemento a ser vencido. Ela é um povo a ser conquistado, uma terra a ser explorada. A dúvida ela é um animal selvagem, precisa ser domado. A dúvida ela joga a nosso favor quando a gente entende que ela é uma força. Ela é uma força que, num primeiro momento, pode ser extremamente uma força que nos joga para o conhecimento de Deus, mas ela pode ser também como o remédio, como o remédio é, né? Ela pode ser venenosa. A Pois mesma é, medicação pode salvar, a mesma medicação pode matar, aproveitando que a gente está falando sobre isso o tempo todo, esse é um tema do nosso momento, né? é verdade. O fármaco tem isso, né? Ele pode salvar, ele Exatamente. pode matar. Então a dúvida ela é essa coisa ambígua, né? Eu entendo que ela é uma terra a ser conquistada e ela é o adubo da fé, se a gente pudesse pensar. E adubo a gente não É, faz com coisas que a gente gostaria de ter. O adubo é meio, não é fim. O pois é, adubo é cara. material, não é objeto. É O adubo é orgânico, né, cara? é o que a gente faz com, não é o resultado, não é o produto, não é o fruto. Então eu acho que a fé ela deve ser encarada dessa maneira. Ela deve ser encarada como uma espada de dois gumes, não é? Ela pode ser encarada como essa ambiguidade de tanto fazer o bem como fazer o mal, mas o que a gente não pode é subestimar a dúvida, nem para o bem, nem para o mal. A dúvida, quando ela é subestimada, ela gera ou arrogância ou angústia. E o Pois é. problema da arrogância e da angústia é que tanto a arrogância como a angústia, elas são irmãs siamesas, né? Elas são gêmeas ali, elas estão sempre juntas, né? Onde há arrogância, há uma angústia escondida. E onde há uma angústia tão premente, há uma arrogância também escondida. Elas estão sempre juntas, porque elas são a expressão da falta de confiança. Ela é a maneira mais sintomática de a gente manifestar os efeitos da nossa falta de confiança. Então, nesse sentido, eu acho que, para lembrar um outro pensador mais moderno aí, né, e ele é bem diferente do que a gente está acostumado, é um libanês, não sei se você já andou lendo as coisas dele, mas é o Nassim Taleb. Ele é um cara brilhante, ele vem da estatística, ele lida com essas questões todas, né? E ele abandonou a matemática e a estatística, tudo isso para fazer filosofia.
E ele escreveu vários livros, né? O Cisne Negro é um dos bons livros que ele escreveu. Mas um que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial por ele, é o Antifrágil. O Antifrágil é um livro bem interessante, porque nele o Taleb diz que existem pelo menos 3 tipos de pessoa. Uma pessoa que é, digamos assim, frágil, e a pessoa frágil é como aquele pacote que a gente coloca a palavra frágil. Você tem que carregar com muito cuidado aquilo ali. E a pessoa frágil, ela tem planos frágeis, ela tem uma vida frágil. Então, se ela quebra, acabou. É como um cristal que se quebra e já era, não tem mais. Então, aquilo que é frágil, você tem que tomar muito cuidado para não quebrar, porque se quebrar, já era. Então, tem pessoas com essa dinâmica. Elas fazem da vida algo tão frágil que se os planos dela se frustrarem, se de repente ela tinha um plano para fazer uma coisa extraordinária esse ano, mas a Covid-19 arrebentou com tudo, ela simplesmente Acabou a vida toda. acabou a vida toda. Ela é dramática Isso nesses mesmo. termos, porque o plano Exatamente. deu errado, acabou tudo. Ou então, é aquela figura mais conhecida, que é o que a gente mais faz. Qual é a resposta que a gente dá para a fragilidade humana? A resiliência. Essa parece ser a saída mais forte. Então a gente diz, é preciso ser resiliente. Por quê? O resiliente, não importa qual seja a pancada, ele está ali, ele se adequa, ele se acomoda. O resiliente, ele está andando ali em todos os momentos da vida, se defendendo. Só que o resiliente é uma, digamos assim, é uma quimera. Não existem pessoas resilientes. Isso é uma mentira. A resiliência é um conceito de engenharia, né, cara? Um conceito que não se aplica à realidade humana, porque dependendo da situação, você não volta para o lugar. Pois é. A vida do ser humano tem mais a ver com a filosofia do Rio. Entrou no Rio, nem você, nem o Rio é mais a mesma coisa, né, cara? Não Agora, tem como, impossível. O que essa filosofia da resiliência ensina pra gente? É a negação da realidade, né, cara? Ela tem a mesma angústia do frágil. Só que qual é a angústia? A angústia do resiliente é, eu não posso quebrar, porque se eu quebrar, vai dar tudo errado. Então, eu me faço de um jeito que eu nunca vou quebrar. O resiliente não quebra. O resiliente se acomoda. Então, o antifrágil entra como uma terceira possibilidade que eu considero, inclusive, muito mais próxima da realidade bíblica, que é a ideia de que nós quebramos e não há nada que impeça o enredo da nossa queda. A gente se quebra, a gente destrói, a gente faz coisas maravilhosas, mas a gente não consegue mantê-las. É como um livro que eu li recentemente de um francês, Ferrari, e ele escreveu um livro falando sobre a queda de Roma, e é um romance muito bonito, muito bem feito. E são a história é de 2 estudantes de filosofia que abandonam a filosofia para montar um bar numa cidade bem assim, longe do ambiente parisiense da Sorbonne, que é onde eles estudavam. Só que um estudava Agostinho e outro estudava Leibniz. O que estudava Agostinho estava preocupado com os sermões de Agostinho da queda de Roma. E o que estudava Leibniz estava estudando a questão dos mundos possíveis. E aquela famosa teodiceia de por que Deus não nos entregou um mundo melhor do que esse que a gente está vivendo. E aí, lá pelas tantas, eles fazem um bar, e essa é uma coisa, é a ironia mais deliciosa desse livro. Aquele que tenta mostrar, puxa, será que Deus não poderia fazer um mundo melhor para a gente? Transparece ali a sua arrogância, pelo fato de eles não conseguirem, não é fazer um bar legal, eles fazem um bar muito joia, tudo dá certo, fica tudo muito lindo, parece o Jardim do Éden, até o momento em que todo aquele cenário construído se destrói, se desmantela diante deles, e aquela alegria, e aquele plano maravilhoso que eles tinham se desfaz. E aí a lógica interna do livro, que o tempo todo está falando isso, né? A ideia de que Roma vai cair, mas os romanos vão continuar. Roma é uma coisa, os romanos são outra. O bar vai cair, o bar vai destruir, mas vocês vão continuar. E aí, como é que vocês vão lidar com a vida? A ideia
é Parece irônica. parece mitologia nórdica, né, cara? Tem um pouco Parece, disso. Africana nesse caso. mesma praia, exatamente. E ele tem uma sacada irônica que eu acho fantástica, que é essa coisa de você questionar a Deus por não te entregar um mundo melhor e você não conseguir sequer construir um bar e fazer com que esse bar permaneça Funciona. indestrutível por um longo Pois período. é. A gente não consegue manter nossos projetos, Leclerc. A gente não Verdade. consegue manter os nossos projetos intactos e a gente quer discutir qual é o mundo melhor que Deus poderia nos dar. Então, eu acho que o conceito de antifrágil do Taleb é uma coisa bacana, porque faz a gente repensar o nosso olhar para o quebrar, o nosso olhar para aquilo que a gente não espera. Então, nos é ensinado a ser resiliente, só que a gente não vai conseguir ser resiliente o tempo todo. A gente vai quebrar. E ninguém disse para a gente o que fazer quando a gente está quebrado. Então, as pessoas, às vezes, acham que porque a gente é cristão, a gente está livre de quebrar. Não. Tudo nesse mundo está fissurado. Tudo que é desse mundo envelheceu. Tudo que está nesse mundo tem a marca da imperfeição, tem a marca do... Verdade. Puxa, não era para ser assim, como diz o C.S. Pois Lewis. é, cara. Você falando agora me lembrou da faculdade, né? Quando eu fiz a minha primeira faculdade de literatura, assim, os autores que mais me impressionavam tinham exatamente esse discurso de um olhar mais realista, né? Clarice Lispector, José Lins do Rego, né? Você vê lá toda a descrição dele em Fogo Morto. É exatamente essa constatação da realidade. Em contrapartida, já que você falou do cristianismo e da fé, a gente aprende o tempo todo na religião a negar a realidade e a impor para a nossa mente que aquela realidade ela não vai prevalecer e a gente vai ser resiliente, o nome que a gente quiser dar, mas a gente vai superar. Só que esse discurso que nega a realidade e propõe uma realidade que não existe, está deixando todo mundo adoecido. Né? As pessoas estão adoecendo porque elas não estão conseguindo lidar com aquilo que elas repetem para a própria cabeça, né, para o próprio coração, e com aquilo que elas estão vivenciando. Então, essa vivência com a realidade está deixando todo mundo adoecido. Eu quero aproveitar para fazer um recorte aqui. Semana passada, eu vi um desses pregadores famosos, que eu não vou citar o nome, porque não precisa, na televisão, repreendendo a Covid-19 como se ela fosse uma entidade, né, como se fosse uma divindade, uma coisa bem medieval mesmo, tão medieval quanto o caminho do Papa lá até o centro da praça para orar, uma outra ação bem medieval. Só que o cara estava orando ali, repreendendo de máscara. Não sei se você viu essa imagem, né? Repreendendo. Então, é um paradoxo existencial, né, cara? Se fosse tão fácil assim ser resiliente, e vai passar, hashtag vai passar, vai passar, vai passar, ele encarava aquilo numa boa. Ele não estaria na TV, estaria nos corredores dos hospitais, né? Dentro das UTIs, exercendo toda a sua potência profética na reversão. Mas a impressão que a gente dá é que o discurso não combina com aquilo que ele acredita. Aí vem o sofrimento, né? E o Cristo que morreu na cruz nos ensinou a não olhar para a cruz como acabou tudo. Né? O Cristo morre, né, cara? O Cristo na cruz é antifrágil. Ele morre. Ele sangra, né, cara? Quebrou, acabou tudo. Mas ele tampouco é resiliente. Ele sangra. Isso. Ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Exatamente. E é isso que eu acho que a gente perdeu de vista. A gente perdeu de vista o quanto a realidade pode ser tão dura, ela pode ser ao mesmo tempo a nossa salvação. Não porque ela em si seja cruel, ou porque ela em si seja o contrário daquilo que a gente imaginava, mas porque todas as imagens que a gente constrói da realidade, elas são mundos onde só a gente habita. Pois é. Minha esposa não mora no mundo que eu imagino. Pois é. Mas nós dois habitamos no mundo que não só Deus imaginou, mas Ele também fez.
O mundo real não é aquele que está na minha cabeça, nem na cabeça da minha esposa, nem na cabeça dos meus filhos, nem dos membros da minha igreja. O mundo real é aquele que a gente de fato respira. É aquele que de fato existe ameaças constantes e que é só a gente abrir o olho e a gente vai descobrir que uma coisinha que a gente sequer consegue enxergar como um vírus pode colocar em colapso não só a maior potência mundial, mas colocar o mundo inteiro humilhado. Um vírus. Pois é, cara. Pois é, no seu livro você também aborda um pouco sobre a falta do lamento, né? Como essa questão essa presunção, essa arrogância humana tirou de nós a capacidade de lamentar, de se entristecer, como se isso fosse ruim. E a Bíblia, já que a gente já citou aqui várias vezes, o Antigo Testamento, o livro de Salmos, né, são assim são fluentes em lamento, em tristeza, em questionamento. Talvez seja isso, Jonas. Talvez, em vez de a gente ficar aqui profetizando a mudança, talvez seja a hora da gente lamentar mais a nossa própria pobreza, a nossa própria fragilidade. E eu acho que essa recuperação da lamentação é a única maneira de a gente vencer a tirania da felicidade, do discurso da teologia da prosperidade. A única maneira... Repete aí, porque ficou muito longo. Vencer o quê mesmo? A única maneira de a gente vencer a tirania da felicidade, do discurso da teologia da prosperidade, é através da recuperação da lamentação. A tirania da felicidade. Tem um livro do Caio Fábio, da época que o Caio Fábio estava mais perto da gente, né? Hoje ele está um pouco mais longe, mas ele tem um livro famoso que ele lançou no auge não sei se você já leu, né? O feliz, a beleza do prazer de poder dizer está doendo. É o título do livro dele. Não lembro dele. A gente estava na neura de que não podia nem ficar doente. Não podia nem ficar doente. E essa tirania da felicidade, ela é... Caiu aí, Jonas. Caiu, você caiu. Chama você de novo. Opa, caiu aí, né? Caiu. Eu ia falar que a tirania da felicidade é uma experiência muito próxima da angústia que os pagãos têm, né? Quando Jesus diz: por que vocês andam ansiosos quanto à vez de comer, beber e vestir? Não é? São os pagãos que pensam assim, né? Porque eles não têm um Deus como o pai de vocês. Como que cuida das flores, né? Das flores, dos pássaros, né? Então, eu acho que tem uma mensagem de Cristo no Sermão da Montanha, exatamente nessa passagem, que faz com que a gente entenda que a tirania da felicidade não pode ser confundida com hedonismo, porque a felicidade que Jesus prega, e é a introdução do sermão dele, é uma felicidade que ela não entra em contradição com a perseguição, ela não entra em contradição com a pobreza, ela não entra em contradição com a injustiça, ela não entra em contradição com o choro. É possível chorar e ser feliz, é possível ser injustiçado e ser feliz, é possível ser pobre e ser feliz. Essa tirania da felicidade, que você só pode ser feliz se você não for injustiçado, se você não estiver chorando, se você não for pobre, essa felicidade ela tem um outro nome, ela tem uma outra, ela pertence a um outro discurso que desde o Éden, né, está ali tentando o casal, os nossos pais, e continua tentando até hoje, fazendo a gente acreditar que se a gente provar desse fruto, a gente pode ser igual a Deus, feliz. Né? Verdade. É muito complicado, cara. Assim, o que você indicaria, já chegando para o fim da nossa live, já caminhando para o final, que tipo de leitura você indicaria hoje, já que a turma está de quarentena e não tem para onde ir mesmo, para nos ajudar a ter um outro olhar para a realidade que a gente está vivendo? Dá umas dicas de leitura aí que sejam acessíveis,
Pode ser livro, pode ser artigo, pode ser site, o que você acha que é legal para a turma começar a ler e aproveitar esse tempo até para poder dar uma silenciada, né? Até eu estava vendo hoje o cara falando na live, as pessoas não sabem mais viver sozinhas, né? Elas têm que reaprender a própria conhecimento de si, né? O autoconhecimento, a solidão, é um reaprendizado. O que você indica para a gente de autores, livros, sites? Olha, eu acho que de livros, se alguém está procurando uma coisa mais robusta, eu leria Afeições Religiosas, do Jonathan Edwards, as primeiras partes, que ele vai se dedicar à alegria e sofrimento. Legal. Né? Eu trabalharia também para aqueles que não estão assim querendo um aprofundamento filosófico do problema do sofrimento na vida do cristão, mas gostariam de uma reflexão um pouco mais rica. Não é? Eu indicaria aquele livro do Keller, Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, que é um excelente livro. Eu indicaria Uma Dor Observada, Sobretudo, do C.S. Lewis, um belíssimo livro, onde ele defende a ideia de que quando você fala de Deus, todo tipo de equívoco é possível, principalmente quando você está com os olhos cheios de lágrimas. Verdade. Tem O Lamento, do Nicholas Wolterstorff, publicado pela Ultimato, um belíssimo livro. Eu acho que ele ajuda também nessa reflexão. Para os filosofentos aí, que querem trabalhar lógica e essa coisa toda, Deus, a Liberdade e o Mal, do Plantinga. É um livro pequenininho, mas vai dar muito trabalho, bom. Mas é muito bom, vale a pena. Tem um livro do Michael Horton, agora me fugiu o nome dele, publicado pela Fiel, que ele fala sobre o problema do mal. O mundo... Não. Fugiu agora, ó. A memória tá falhando de noite. Um Caminho Melhor, do Michael Horton. É um belíssimo livro também, trabalhando sobre a questão do problema do sofrimento. Eu acho que a gente tem aí boas literaturas, né? Fora isso, eu acho que tem os pregadores que a gente tem por aí, que a gente pode se enriquecer, né? Ouvindo as pregações. Elas estão muito divulgadas, né, nos canais de YouTube das igrejas. Isso é maravilhoso. Hoje a gente tem a possibilidade de ouvir irmãos com as mais diversas perspectivas, trazendo ali uma exposição bíblica. Acho que isso é sempre enriquecedor, né? O discurso voltou ao lugar comum, né? Saiu do midiático e deu acesso às pessoas mais comuns agora, né? Exato. Humberto Eco diz isso, né? Pô. Dizia, né? Mas acho que literatura também é uma coisa boa. Eu acho que nós cristãos perdemos muito quando a gente deixa de lado a literatura. A literatura, ela faz a gente pensar, eu acho, concordo, sobre as dinâmicas da visão cristã de mundo e como os seres humanos eles enxergam o mundo. Ler um livro de literatura vai ajudar também você a problematizar a vida, vai te dar mais riqueza, né, cara? Né? Mais sensibilidade para o mundo ao redor. Então, é verdade. Agora, tem um livro, eu não sei, não está aqui, mas é O Vale da Visão. Deve estar no meu quarto esse livro. O Vale da Visão é uma coletânea de orações dos puritanos. A Monergismo acabou de lançar esse livro. Cara, que coisa mais linda, que coisa mais preciosa. E a tradução que os caras ali fizeram foi primorosa, tá de parabéns. Livraço, um livro de orações assim muito honestas, muito bacana, verdadeiras. Assim, cara, um negócio assim maravilhoso. Vale da Visão. Um belíssimo livro, já é um clássico aí dos puritanos. Foi recentemente publicado, vale muito a pena a leitura. Os puritanos, como sempre, um grupo de pessoas à frente do seu tempo, né? E a gente acha que os puritanos não liam literatura, não liam ciência. Cara, é só você mexer um pouquinho no livro aí que você vai ver a grandeza desses caras. Os caras eram animais, né? Muito, sabe muito. Legal. Como é que os seus alunos estão lidando com esse momento também de mudança de comportamento? Não é só uma mudança
relacionado ao pensamento, mas assim, esse momento está impondo para a gente, né, um comportamento. Por exemplo, né, é muito comum, né, você é mais de filosofia, né, eu estou mais voltado para a educação, mas a gente está no mesmo ambiente. Então é muito comum você, nas palestras, nas aulas, os caras falam, porque hoje as pessoas não conversam mais, né, elas ficam o tempo todo no computador, mas agora foi imposto para nós, nesse momento, uma relação mais tecnológica. Como é que a turma está reagindo? Olha, sobrevivendo, né? Não é a mesma coisa, aula presencial, e jamais será. Mas todas as formas de estudo à distância que são que rompem a barreira aí do espaço, né? Elas são bem-vindas e elas suprem muito na falta de. Então, eu diria assim, no seminário talvez a situação seja um pouco mais fácil, eu diria, de lidar, porque boa parte das pessoas que fazem o seminário de teologia, elas já têm um envolvimento com a igreja, já estão bem envolvidas, estão bem engajadas, né? Então elas... E a maneira como se encara a teologia é diferente, por exemplo, dos meus alunos que são universitários estudando para filosofia, ou direito, ou psicologia, e que é a profissão deles, né? E então o nível de estresse é maior, porque eles acabam fazendo tem que fazer muito trabalho na frente do computador, obviamente, e a comunicação se tornou agora mais fria. Fria por esse lado, sim, porque está mais distante, mas ao mesmo tempo a gente está conectado toda hora. Então, toda hora tem pergunta, toda hora tem... Né? Mas, ao mesmo tempo, aquela presença que garante ali, né, aquilo que o virtual não permite, que é o contexto, né? A gente tem um quadrado aqui, né? Esse quadrado aqui não mostra todo o horizonte, né? Não mostra meu filho ali brincando, não mostra o que minha filha está fazendo lá, tá entendendo? Não tem, esse horizonte não está todo numa tela, né? Então a gente não compartilha o mesmo espaço, a gente compartilha apenas uma imagem transmitida online. Voltamos para a caverna de Platão. Eu encaro como uma carta. É como se fosse uma carta. Tá, então vou jogar uma carta pela presença da pessoa. Para a gente terminar assim, balançando o Instagram, vou jogar pimenta nessa conversa. Então, aproveita essa questão toda que a gente abordou aí e fala o que você pensa das reuniões religiosas feitas à distância. Os cultos, a pregação, a gente já falou, mas e a ceia, a adoração, que tem a ver com esse recorte que você falou agora. Como é que você pensa sobre... O que você pensa sobre isso? Eu vou dar a minha opinião, que na verdade é a do presbitério, né, o conselho ministerial da minha igreja, que inclusive está produzindo um documento para ensinar a própria igreja com relação a isso. E a igreja também está dentro do mesmo movimento que a gente fez. A gente entende que a igreja, o culto público, ele é a reunião da congregação, a reunião dos irmãos daquela igreja. E a ceia só faz sentido se esses irmãos estiverem reunidos. Quando Paulo repreende a igreja, é justamente porque ele vai dizer: vocês não têm comida na casa de vocês, não? Porque só faz sentido fazer a ceia fora de suas casas, num lugar comum. Então, eu entendo que a ceia como um sacramento, e o batismo também, né, elas devem ser interrompidas, e foi essa a decisão da igreja. Como um tempo de humilhação, como um tempo de vestir pano de saco, como um tempo de sofrer mesmo pela ausência daquilo que a gente não vai colocar nenhum paliativo. Muita gente, essa é a opinião da nossa igreja, a gente não, de forma alguma, condena os irmãos que fazem, não é? Como a gente também espera que ninguém diga que pelo fato de a gente
não celebrar a ceia, não existe comunhão na nossa igreja. Mesmo não, a gente aqui não está fazendo juízo, a gente está promovendo exatamente o que a gente falou antes, que é o diálogo, né? É o pensamento. Agora, tem a perspectiva do sacramento, mas também tem a perspectiva do memorial, né? Então, a turma que encara não como sacramento, mas como memorial, pega mais pelo viés do sacerdócio universal dos crentes. Tá, mas a gente pode fazer um contraponto? É válido, é inválido, é ruim, é bom? Não, eu acho que cada igreja tem que ter a sua autonomia para decidir exatamente como ela vai fazer. Por isso que nesse momento, eu não falei ex-cátedra, nem poderia fazer isso. Né? Eu falei em nome da minha igreja, de como a minha igreja decidiu. Eu achei que seu olhar, isso aí, legal. Eu achei que ela decidiu pelas suas convicções, sem agredir suas convicções. E sem sair escrevendo artigo, condenando todo mundo. Exato. Quando alguém pergunta, a gente responde, a gente fala. A gente não diz o que a gente não corre de dizer o que a gente pensa. Mas, por outro lado, a gente não está dizendo que isso é a regra. E nem por isso a gente está dizendo que uma igreja que resolveu fazer dessa forma, ela não é a igreja de Cristo Jesus. Imagina, isso é um absurdo. Fazer um negócio desse é uma estupidez. Eu apenas estou mostrando a riqueza interpretativa do corpo de Cristo nessa multifacetada forma de a igreja encarar, por exemplo, os dois ofícios da ceia, os sacramentos, ou as ordenanças, ou o memorial da ceia e do batismo. O batismo. Não, legal, isso também cara. vale para a gente o culto, por exemplo. Concordo. O que foi interrompido não foi a ceia. O que foi interrompido foi o culto público. Então, o que a gente transmite é o culto que eu faço na minha casa para minha família. Que é o culto doméstico. E quem quer assistir da igreja, assiste, mas a ideia da suspensão, ela não é a ideia da suspensão do culto a Deus. É a suspensão do culto público. Então, mas em contrapartida, mais uma vez jogando a pimenta no caldeirão, essa situação de isolamento social que a gente está vivendo agora acabou trazendo à tona o assunto do início dessa live, que é a ausência do privado. A gente ficou tão público, tão público, tão público, e tudo que a gente faz é tão público que aí o cara não sabe orar sozinho, não sabe adorar sozinho, não sabe meditar, não sabe fazer nada, né? Então aí como é que você vê também mas como é que você vê essa dependência da estrutura religiosa para o exercício da fé? Uma vez que a gente sabe que, por exemplo, o apóstolo Paulo chegou à sublimidade da sua produção teológica preso, né? Sem essa convivência pública. Como é que você vê também a exteriorização, que foi o que você falou, né? Foi colocado para fora agora esse problema que a gente tem de não saber fazer as coisas por si, só sabe fazer pelos outros. Eu acho que a gente tem muita dificuldade, Leclerc, de lidar com o fato de que às vezes você vai ficar sem e não existe o substituto. A gente quer substituir tudo, cara. A gente está numa situação em que a gente não consegue mais perceber que tem hora que não dá para substituir, tem hora que a gente vai sofrer e a gente tem que aprender a sofrer. A gente não consegue mais fazer isso. Então a gente quer encontrar um paliativo, um substituto para sublimar o real. Para que sublimar o real? Para que sublimar aquela experiência tão maravilhosa? Eu acho que a nossa experiência hoje é muito parecida com a do Nabucodonosor e o povo de Deus que teve o templo destruído, eles foram tirados de lá da terra do Senhor, foram trazidos para a terra da Babilônia, tá entendendo? Os utensílios do templo estão agora no templo do deus Marduk, tá entendendo? E eles não podem cultuar, simplesmente não tem igreja para cultuar. Então, e a palavra que Deus dá por Jeremias não vai melhorar. Vocês não vão sair daí. Exato. Ninguém vai embora. Fiquem aí, curtam esse momento. E aí o que acontece? Aparece ali o salmo, o belíssimo salmo, né? Quando retrata o desafio daqueles que às margens do rio da Babilônia pediam-nos que cantássemos o hino do Senhor.
Mas como entoaríamos o hino do Senhor numa terra estranha? Então o que eles fazem? Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Eu acho que o nosso desafio não é o culto. O nosso Muito desafio legal. é a harpa. É a harpa. Porque o culto público, ele é como talvez a arca lá no templo de Nabucodonosor. Ele impede de o povo se reunir no templo de Deus. Mas ele não impede que o povo cante as canções que ele cantava quando estava lá no templo. Então, o fato da Arca da Aliança estar lá no templo de Nabucodonosor não é uma desculpa para pendurar a harpa no primeiro salgueiro que estiver na nossa frente. Então, acho que Muito o bom. desafio da igreja hoje, ela tem que descobrir que o desafio dela não é sublimar o templo, é cantar. É hora de cantar. Nem que esse cântico seja o de lamento. Mas como a gente não Exatamente. sabe lamentar, a gente só sabe pendurar a harpa no salgueiro e de todas as formas tentar sublimar aquele real que a gente não consegue fazer online. Ninguém vai reproduzir a experiência que a gente só tem quando a gente está junto em congregação. E essa dor é maravilhosa, tem que sentir. Deixo aqui aquela palavra do James Houston, no belíssimo livro Orar com Deus. Ele diz assim, eu vou parafrasear ele, tá? Ele diz que Tranquilo. precisamos da ausência de Deus para apreciarmos melhor a sua presença. Eu diria que nos tempos de pandemia, a gente está precisando dessa ausência do culto público para podermos admirar melhor a sua presença. Pois é, enquanto você é um homem piedoso, né, cita aí as obras clássicas de teologia, eu quero citar aqui a guru que treinou o Doutor Estranho na Marvel, né? Ela vai dizer exatamente a mesma coisa. Perfeito, Né? perfeito. A proximidade da morte é que nos faz valorizar cada instante da vida, né, meu amigo? Perfeito. A certeza de que a vida acaba é que nos faz valorizar as estrelas, né, a paisagem. É a mesma coisa. Tem mesmo... Desculpa a minha carnalidade, a minha impiedade. Eu não achei, por isso não. Obrigado, Jonas, por essa conversa tão agradável, cara. Tomara que a gente consiga sair da quarentena e eu possa ir a São Paulo ver Palmeiras e Fluminense, porque o Palmeiras é freguês do Fluminense, né, cara? Pois é, cara, mas vai ser o jogo. E quando vocês vierem aqui, a gente vai ganhar. Pô, tomara, vai ser uma alegria, tá bom? Obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu, Jonas, um forte abraço. Valeu.